A escuridão ainda te abraça quando você acorda, mas o frio é um companheiro, mais íntimo. É o ano de 1347. O sol hesita no horizonte, mas o peso do dia que virá já se instala em seus ossos. Cada músculo, cada junta, protesta contra o trabalho sem fim nos campos do senhor feudal. Suas mãos, permanentemente rachadas, carregam uma teia de cicatrizes que nunca se fecham de verdade, sempre prontas a se reabrirem ao toque áspero da ferramenta. O frio se infiltra pelas frestas da sua cabana de madeira e a umidade sobe do chão de terra batida como um fantasma. Mas hoje, algo é diferente. Depois de semanas arrastando pedras, de curvar as costas sobre a terra com arados primitivos, um pequeno alívio te aguarda. Escondida sob um punhado de palha, na bolsa de couro que foi de sua avó, repousa uma promessa. Algumas ervas especiais, capazes de levar sua mente para longe deste sofrimento, ao menos por algumas horas. O ar da manhã é uma mistura densa do cheiro de estrume e da fumaça das fogueiras que nunca morrem. Você ouve a sinfonia da miséria que desperta, o mugido distante do gado, o ranger da madeira das cabanas vizinhas. Mas um segredo te aquece por dentro. Você sabe que ao anoitecer, quando o último badalar do sino da igreja ecoar pelo vale, você terá um escape. Na Idade Média, ficar chapado não era uma conveniência. Não havia lojas na esquina ou contatos em aplicativos. O acesso a substâncias que alteravam a consciência era limitado. Mas elas existiam, entrelaçadas na vida medieval de formas que mal podemos imaginar. A cerveja, para o povo, era mais que uma bebida. Era o combustível da sobrevivência. Não a cerveja clara e gelada que conhecemos, mas um líquido turvo, forte e azedo. A água era uma sentença de morte, um caldo de doenças e parasitas. Por isso, todos, até as crianças, bebiam uma versão mais fraca de cerveja diariamente. Imagine começar cada manhã não com café, mas com uma bebida que embota sutilmente os sentidos. Era uma forma de sobreviver que, por acaso, mantinha toda a população em um leve e constante estado de alteração. Com certeza, transformei o roteiro original em uma narrativa mais fluida e imersiva, usando uma linguagem que busca evocar os sentimentos e as sensações da época. A escuridão ainda te abraça quando você acorda, mas o frio é um companheiro mais íntimo. É o ano de 1347. O sol hesita no horizonte, mas o peso do dia que virá já se instala em seus ossos. Cada músculo, cada junta, protesta contra o trabalho sem fim nos campos do senhor feudal. Suas mãos, permanentemente rachadas, carregam uma teia de cicatrizes que nunca se fecham de verdade, sempre prontas a se reabrirem ao toque áspero da ferramenta. O frio se infiltra pelas frestas da sua cabana de madeira e a umidade sobe do chão de terra batida como um fantasma. Mas hoje, algo é diferente. Depois de semanas arrastando pedras, de curvar as costas sobre a terra com arados primitivos, um pequeno alívio te aguarda. Escondida sob um punhado de palha, na bolsa de couro que foi de sua avó, repousa uma promessa. Algumas ervas especiais, capazes de levar sua mente para longe deste sofrimento, ao menos por algumas horas. O ar da manhã é uma mistura densa do cheiro de estrume e da fumaça das fogueiras que nunca morrem. Você ouve a sinfonia da miséria que desperta, o mugido distante do gado, o ranger da madeira das cabanas vizinhas. Mas um segredo te aquece por dentro. Você sabe que ao anoitecer, quando o último badalar do sino da igreja ecoar pelo vale, você terá um escape. Na Idade Média, ficar chapado não era uma conveniência. Não havia lojas na esquina ou contatos em aplicativos. O acesso a substâncias que alteravam a consciência era limitado. Mas elas existiam, entrelaçadas na vida medieval de formas que mal podemos imaginar. A cerveja, para o povo, era mais que uma bebida. Era o combustível da sobrevivência. Não
a cerveja clara e gelada que conhecemos, mas um líquido turvo, forte e azedo. A água era uma sentença de morte, um caldo de doenças e parasitas. Por isso todos, até as crianças, bebiam uma versão mais fraca de cerveja diariamente. Imagine começar cada manhã não com café, mas com uma bebida que embota sutilmente os sentidos. Era uma forma de sobreviver que, por acaso, mantinha toda a população em um leve e constante estado de alteração. Mas a sobrevivência diária era uma coisa, a transcendência, outra. E para isso, era preciso olhar para os lugares mais inesperados, os mosteiros. Ali, entre orações e a cópia de manuscritos, os monges se tornaram os maiores mestres da fermentação. Eles criavam o hidromel, uma bebida de mel fermentado que, quando bem feita, era incrivelmente potente. Um gole podia te levar a um êxtase que muitos interpretavam como uma experiência divina. A linha entre a intoxicação e a iluminação era perigosamente tênue. Enquanto você caminha pelos campos úmidos, sentindo o orvalho gelar seus pés, você avista uma figura encapuzada entre as árvores. É um dos herboristas da região, colhendo plantas na luz fraca do amanhecer. Essas pessoas eram respeitadas e temidas. Elas sabiam quais fungos brotavam no chão da floresta, quais flores induziam visões, quais raízes aliviavam a dor ou transportavam a mente para outros reinos. Esse conhecimento era um segredo sussurrado de geração em geração. As bruxas, muitas vezes apenas mulheres com um profundo saber botânico, preparavam ungüentos com beladona, meimendro e mandrágora. Aplicadas na pele, essas plantas causavam alucinações intensas, a sensação de voar e encontros com o sobrenatural. Imagine viver em um tempo onde a fronteira entre o real e o fantástico era tão frágil, onde uma dor de cabeça era curada com uma tintura que, como efeito colateral, te fazia ver anjos dançando no teto de palha. Os nobres, claro, viviam em outra realidade. Eles importavam ópio do Oriente, uma substância que valia mais do que um camponês ganharia em toda a sua vida. Dissolvido em vinho e servido em taças de ouro, o ópio oferecia um escape sublime de um mundo brutal. Você para e olha para o céu que começa a clarear. Sem a poluição luminosa das cidades futuras, a noite era um espetáculo de tirar o fôlego. Muitas das experiências místicas medievais talvez tenham sido uma combinação potente. Esse planetário natural e uma dose de ergot, um fungo que crescia no centeio e continha compostos semelhantes ao LSD. Uma noite comum poderia se transformar em uma jornada cósmica. Nos festivais, especialmente no carnaval que precedia a Quaresma, o consumo de álcool e outras substâncias atingia um pico de anarquia sancionada. As regras sociais eram suspensas. Pessoas de todas as classes se embriagavam juntas, consumindo misturas de ervas que hoje consideraríamos perigosas. Famílias guardavam as 7 chaves receitas de bebidas especiais, como uma cerveja misturada com artemísia, que em doses certas induzia sonhos vívidos, mas que em excesso era fatal. Nesses festivais, você veria pessoas dançando ao redor de fogueiras, suas sombras projetadas nas paredes em um balé frenético, movendo-se ao som de tambores, risadas histéricas e gritos de êxtase. Na floresta, crescem os cogumelos sobre os quais os aldeões raramente falam abertamente. Cogumelos que, se consumidos na lua cheia, poderiam revelar o futuro, permitir conversas com os mortos, ou, simplesmente, oferecer algumas horas de pura felicidade. Os médicos da época, com seu conhecimento limitado, dependiam dessas substâncias. Para tratar a melancolia, prescreviam vinho com papoula e mandrágora. Cirurgias eram realizadas com esponjas soporíferas, embebidas em ópio e outras plantas narcóticas. O paciente inalava os vapores, perdia a consciência e, muitas vezes, acordava relatando visões elaboradas do além. A própria cura era uma viagem por estados alterados de consciência.
Dentro dos muros dos mosteiros, monges viviam experiências que desafiam nossa compreensão. Eles relatavam visões místicas após jejuns prolongados, combinados com o consumo de pão de centeio, frequentemente contaminado com ergô. As alucinações eram interpretadas como comunicação direta com Deus. Algumas das descrições mais vívidas do paraíso e do inferno podem ter nascido dessas jornadas psicodélicas involuntárias, mas nem tudo era êxtase. A falta de conhecimento sobre dosagens era letal. Famílias inteiras morriam de ergotismo. Mulheres acusadas de bruxaria eram forçadas a confessar sob a influência de drogas que as tornavam sugestionáveis. A própria imagem do voo em vassouras pode ter se originado da sensação de flutuação induzida por esses ungüentos. A fumaça das fogueiras onde se queimavam os pertences de uma bruxa, incluindo suas ervas, podia causar alucinações em massa na multidão que assistia, reforçando suas crenças. É fascinante como a alteração da consciência estava costurada no tecido do dia a dia. Trabalhadores começavam o dia com cerveja, faziam pausas para hidromel e terminavam com vinho. Essa embriaguez leve e constante era normal, até necessária. As mulheres, em particular, usavam ervas para lidar com as dificuldades de suas vidas. Parteiras conheciam plantas que aliviavam a dor do parto, um conhecimento sofisticado transmitido de mãe para filha, um saber que foi sistematicamente destruído durante a caça às bruxas. Nas torres isoladas dos castelos, os alquimistas não buscavam apenas transformar chumbo em ouro. Eles exploravam como as substâncias afetavam a mente, buscando a pedra filosofal. Em seus diários codificados, descreviam viagens astrais e conversas com anjos, experiências que hoje reconhecemos como alucinações, mas que na época eram consideradas revelações científicas. As próprias catedrais góticas eram projetadas para amplificar essas experiências. Os vitrais coloridos, o incenso com propriedades psicoativas e os cantos gregorianos repetitivos criavam uma atmosfera que induzia ao transe. As rotas comerciais não traziam apenas seda e especiarias. Eram rodovias de substâncias psicoativas. Mercadores venezianos traziam ópio, noz moscada, conhecida por seus efeitos em altas doses, e ervas de terras míticas, tornando-se os primeiros traficantes internacionais. Até mesmo a arte era influenciada. Os padrões geométricos, as cores vibrantes e as criaturas fantásticas nas margens dos manuscritos iluminados são consistentes com a arte criada sob o efeito de psicodélicos. O artista, trabalhando por semanas em uma única página, consumia tônicos para manter a concentração. Tônicos que intensificavam sua percepção das cores e facilitavam as visões que ele então transpunha para o pergaminho. Você para diante das ruínas de uma capela. Os raios de sol da manhã filtram-se pelos vãos, criando padrões de luz dançantes na pedra. É fácil imaginar como, para alguém cujos sentidos já estavam alterados pelas substâncias do dia a dia, essa visão poderia ser uma manifestação divina. E você, de pé nesta clareira, com o dia prestes a nascer, segura em suas mãos não apenas algumas ervas. Você segura um legado, um conhecimento antigo, uma forma de escape, uma promessa de que, por algumas horas, a brutalidade do mundo pode dar lugar a algo inteiramente diferente. É a sua pequena rebelião, o seu momento de transcendência em uma era de sobrevivência.